Jesus, obrigado. Obrigado porque olha quanta gente nesse lugar aqui que veio para buscar o Senhor. Quantas famílias estão sendo abençoadas pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo nessa manhã. Nós Te louvamos, Senhor. Obrigado, porque nós podemos cantar ao Senhor, ceiar com o Senhor e com os nossos irmãos, mas agora nós queremos Te pedir algo, Senhor. Nós queremos ser abençoados pela Sua palavra. Então, usa a minha vida como alguém que está comunicando, mas usa também, Senhor, o coração e a mente dos meus irmãos como bons receptores da Sua palavra. Como diz o irmão Tiago, que eles não apenas ouçam essa palavra e logo se esqueçam, mas que seja um coração que absorve para botar isso em prática, para fazer essas vidas serem transformadas pela Sua palavra. Essa é a minha oração. Então fala conosco, Espírito Santo, nesse lugar, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus, nós oramos. Se você concorda, diga amém. E abre comigo lá em Romanos capítulo 4, Romanos 4, nós vamos ler os versos por enquanto do 18 ao 20, Romanos 4, versos do 18 ao 20 na NVI. Nós temos aí em torno de 30, 35 minutos para avançarmos essa palavra, então preste muita atenção, não se distraia, não faça outras coisas agora que não seja ler a palavra e se conectar com a palavra. Diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Bom, Paulo aqui está retomando a história de Abraão. Esse o qual aqui é Abraão. A gente está lendo um pequeno trecho. O capítulo 4 todo de Romanos fala sobre essa posição de fé e a justificação que nós alcançamos por meio dessa fé em Cristo Jesus. E Paulo, para reforçar esse exemplo, já que em Romanos 3 ele vem mostrando para nós o perigo ainda da instituição da lei, depois que nós vivemos numa nova aliança, num tempo de graça, no capítulo 4 ele usa agora um reforço com a história de Abraão, para nós entendermos, porque Abraão é o pai da fé. Abraão é o primeiro a viver uma promessa de Deus, que por meio dele, nações seriam abençoadas. E por que Abraão agora é citado aqui como alguém que crê contrário às esperanças? Porque Abraão era alguém que, aos olhos humanos, se você fizesse uma análise da vida de Abraão, de quem era Abraão no momento em que Deus falou com ele, você ia perceber que não existiam muitas possibilidades de Abraão viver aquilo que havia sido prometido. Nós vemos que o pai de Abraão parou numa terra ali em Ur dos Caldeus, dentro de uma peregrinação, onde ele encontrou um lugar de conforto, e Abraão cresceu, 70 primeiros anos da sua vida nesse lugar, onde ele se tornou um homem muito próspero. Então Abraão já era um homem de idade avançada, com mais de 70 anos agora, e um camarada que havia prosperado muito, um camarada que tinha o suficiente para sustentar ele, a sua família, os seus servos, porque ele tinha muitos servos. Então Abraão tinha muito gado nessa era agrícola aqui, tudo aquilo que era precioso aos olhos dos homens, Abraão tinha. Nem sei se tem alguém nessa manhã aqui com 70 anos ou mais. Tem alguém aqui na igreja de manhã, 70? Levanta a mão assim, balança a mão para mim se tiver. Não tem ninguém com 70 anos mais aqui? Meu Deus, tem uma mão aqui? 70 anos, senhorinha aqui, isso, só uma senhorinha aqui, 70 anos. Mais alguém? Ali no fundo, mais alguém? Duas, essa senhorinha no meio, ali alguém também, 3, olha só que coisa boa. Temos pelo menos 3 pessoas aqui num ambiente de mais de, acho que 600 pessoas pelo menos hoje, pelo meu olho aqui deve ter. Contando as crianças, a gente deve estar em torno de 700, a gente tem 3 pessoas aqui nos seus 70 anos. Eu sei que a gente tem gente perto dos 70, mas Abraão tinha mais de 70. Pensa comigo, alguém com 70 anos de idade, que já chegou num determinado padrão da sua vida, que provavelmente já trabalhou, já aposentou, já criou os filhos, já está vendo talvez ali os netos quase... Meu pai tem 66, pai, agora? 66. Meu pai com 66, pelo ritmo que o João César está no desespero aqui, com 70, meu pai já vai ter casado o primeiro neto. Então, se o João casar com a minha idade, é isso. 70 anos, meu pai já é um avô que viu o primeiro neto casar. Olha só, gente, 70 anos, o cara está, como a gente costuma dizer, com o burro na sombra. Não é assim? O cara já está com o burro na sombra, o cara já aposentou, o cara já não está mais... raríssimas exceções na nossa geração, mas com raríssimas exceções o cara está fazendo planos para o futuro, está pensando o que eu faço agora, deixa eu empreender aqui, deixa eu criar alguma coisa. Não é o normal. Quantos estão me entendendo?
Vocês estão me entendendo? Vocês concordam comigo, irmãos? Amém? 70 anos o cara quer curtir. 70 anos ele quer desfrutar, ele quer talvez passear, curtir com a sua esposa ali, pegar a veinha, dar um rolê, ficar na boa, vou acordar a hora que eu quero, vou dormir a hora que eu quero. E deve ser assim. A pessoa já fez por onde, então ela quer desfrutar agora disso, e é justo isso, né? Quer cuidar o melhor que puder da saúde, para prolongar os dias e viver mais dias com qualidade, e que os meus irmãos que têm mais de 70 aqui, que os seus próximos anos sejam os melhores da sua vida, que você se deleite no Senhor, que você tenha prazer no Senhor aqui, que você seja abençoado por tudo que você construiu, para a sua família, o seu legado, em nome de Jesus, seja uma vida de prazer, mas provavelmente é um momento da vida que você não quer mais arrumar dor de cabeça, é um momento que você não tem mais interesse em ficar arrumando sarna para se coçar. Ah não, vou aprender a operar umas velhinhas agora, eu vou fazer um day trade aqui, deixa eu ficar esquentando minha cabeça, vou investir numa loja de carro. Ninguém quer mais pensar em fazer coisa desse tipo, você não quer arrumar sarna para se coçar, né, irmãos? E de repente Deus aparece para esse camarada aqui, que é rico, que é um cara que já está num lugar de conforto, que já produziu tudo que tinha que produzir, e Deus vem e arruma a sarna para esse camarada se coçar. Deus vem e chama Abraão em Gênesis 12 e fala: Abraão, cara, eu vou te fazer um pai de nações, eu vou dar para você uma descendência, e por meio do seu nome, famílias serão benditas, só que para isso agora, você tem que sair da sua terra, largar os seus parentes, e ir para um lugar que eu não vou nem te mostrar por enquanto, não vou nem te falar para onde você está indo. Pensa na estrutura da mente de Abraão agora, olha o que Deus está arrumando para esse cara. Eu vou te abençoar, Abraão, mas para te abençoar, você vai ter que largar tudo que você construiu até agora, virar as costas para os seus parentes completamente, deixar as coisas para trás, sair só com o que você precisa para a viagem, e aí no meio do caminho eu te conto. Olha que loucura, o que está acontecendo em Gênesis 12 aqui é uma coisa assim, inimaginável, não é algo comum, caridoso, cara, e a promessa de Deus para Abraão é uma promessa de descendência. Pensa comigo aqui, Abraão já tinha tudo que um homem na idade dele poderia conquistar, a única coisa que Abraão não tinha conquistado, era ter um filho, que fosse oriundo da sua própria semente, era ter tido um filho com essa esposa, e isso também me faz pensar num outro aspecto dessa provocação divina com Abraão, porque ao mesmo tempo que não faz muito sentido, você sair da sua terra e largar tudo para trás com seus 70 anos, para começar algo novo, sem saber no que vai dar, me parece também que existe uma certa provocação divina, em relação a coisas que Abraão já havia abandonado dentro do seu coração e na sua mente. Abraão provavelmente durante os seus anos de virilidade, de juventude, não só dele, mas de Sara, por anos e anos a fio, por décadas, ele tentou ter um filho, com toda certeza. Essa não era uma cultura como a nossa, em que as pessoas optam, podendo muitas vezes, não ter filhos, e optam por outros caminhos. Nessa cultura os filhos eram necessários, eles eram necessários para o trabalho braçal, para a prosperidade do homem, o que prova que Abraão era mais embaçado ainda, que mesmo sem filho ele conquistou servo, montou um império, deixou as coisas no alto, na vida dele, mesmo sem ter os filhos, mas os homens tinham filhos aqui para trabalhar, cultura de roça, gente, quanto mais filho tiver, mais gente tem para trabalhar, mais gente tem para cavar a terra, mais gente tem para produzir, e Abraão conseguiu prosperar, mas sem filhos. Então eu imagino que quando ele chegou nessa idade também, uma ideia que com certeza ele já tinha abandonado, era a ideia de que eu vou ter um filho. Quem concorda comigo? Amém, irmãos? Tem uns 3 que concordam comigo, que bom falar com crente, aleluia, obrigado irmãos, pelo apoio que vocês me dão nessa manhã. Quem concorda comigo? Faz sentido ou é maluquice o que eu estou falando? O cara tinha abandonado essa ideia, falou, minha mulher é estéril, tem essa ainda. Saraí não era só uma mulher idosa, ela era uma mulher idosa que enquanto era jovem, era uma mulher estéril. Então agora eu tenho um velhinho próspero, que está ali só com o burro na sombra, acordando 7 horas da manhã para assistir Globo Rural, tranquilo, indo na feira, para comer um pastel, quer saber de nada, esqueceu da ideia de que podia ter filho, já era o velhinho da lancha, liga para o cara, traz a lancha, vou dar um rolê hoje em Ur dos Caldeus, está sossegado. E ele tinha abandonado a ideia de ter filho, mas Deus vem e fala com ele agora, Deus aparece e dá uma promessa para ele, algo adormecido no interior dele, de repente é despertado, mas a minha concepção agora, quando eu leio esse texto aqui, de certa forma, Deus destravou muitos gatilhos emocionais dentro de Abraão, essa provocação divina, na mente e no coração de Abraão, não foi algo leve. A minha concepção, quando eu leio esse quadro e penso, um homem idoso e próspero, que não quer arrumar sarna para se coçar, e um cara que não tem filho nenhum,
De repente Deus chega e fala para ele: vou bagunçar o seu cafofo, vou tirar você de perto dos seus parentes, vou arrancar você desse lugar onde você prospera, e estou falando para você que aqueles sonhos que você já havia abandonado, que pareciam impossíveis para você, eu vou te dar um filho. Imagina a bagunça que virou a mente e o coração de Abraão. A gente lê o texto, e quando você lê o texto corrido, parece que é só uma coisa, né? Deus apareceu, Abraão absorveu aquilo levezinho, né? Parece que todo mundo na Bíblia tem um coração melhor que o nosso, não é assim? Parece que todo mundo na Bíblia tem uma mente mais sã do que a nossa. É gente aqui, Abraão era um ser humano, irmãos. Abraão era, por mais que a finitude humana, a longevidade nesse momento, permitisse para ele ter uma esticadinha na vida, a palavra de Deus diz que o corpo dele já estava adormecido. Se nós lemos os textos anteriores aqui, isso vai ficar muito claro. A gente não está falando de um homem aqui, que tecnicamente podia também já produzir vida. Não era só uma ideia, não, mas as pessoas viviam muito tempo, pastor, 70 anos não era igual a 70 anos para nós. Quando nós olhamos aqui o que está escrito, fica muito claro que esse camarada não tinha condição mais de ter relação com a sua esposa e poder produzir um filho. Olha só, vamos ler aqui. Verso 19 vai dizer assim para nós: ele não enfraqueceu na fé, ele, preste atenção, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Agora é na época em que a provocação é feita de novo, quando Isaac vai nascer. Nesse momento Abraão já tinha, olha o que está escrito aqui, pois já contava há cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. A promessa é feita para Abraão perto dos seus 75 anos, mas quando o filho vai nascer, o camarada tem mais de 100, ou perto de 100, a contagem ali é uma contagem meio que estimada, mas a palavra de Deus está nos lembrando disso, ou seja, a provocação divina causa uma confusão na mente e no coração de Abraão. Imagina você recebendo essa promessa, imagina os meus irmãos de 70 anos aqui, de repente Deus fala: agora você vai engravidar e vai dar à luz a um filho, e é o filho da promessa. Para isso larga todo mundo aqui e sai andando, não vou te falar para onde você vai lá para a rodoviária do Tietê, entra no primeiro ônibus, você vai parar no lugar, vai ter uma carroça, eu vou te contar no caminho, só sai. Olha que loucura, e é daí que a prosperidade vem, e é daí que a bênção vem. Foi esse camarada que recebeu uma notícia, e a primeira coisa que me move em relação ao pai da nossa fé, é que quando a palavra de Deus diz que ele levou em consideração a sua não vitalidade, que ele não deixou de considerar isso, mas que ele fez uma leitura, é que com certeza Abraão parou para pensar e falou: caraca velho, eu tenho mais de 75 anos, a veinha é veinha já, e quando ela era novinha ela já não funcionava. Ele levou em consideração essas coisas, ele não ignorou essas coisas. Abraão não era um maluco, Abraão tinha sanidade. Quando Deus fala com ele, ele falou: cara, isso nunca funcionou. Peraí, mas Deus está mandando eu sair daqui, mas eu estou bem aqui. Abraão fez contas, Abraão avaliou a situação, ele falou: isso é uma loucura, isso não faz sentido nenhum. Abraão analisou os seus meios psicológicos e emocionais, ele falou: cara, eu não tenho condição disso, isso é demais para mim. Como que eu vou sair daqui? Como que eu vou largar tudo isso aqui? Como que eu vou convencer a esposa? Gente, olha só como esse cara era um cara de fé, ele conseguiu convencer a esposa. Mais loucura ainda, não era só isso, ele tinha que convencer a esposa. Falou: você vai engravidar, você vai ter a luz ao filho, mas parece que a gente larga todo mundo e vai para um rolê aí. Pegar um avião para Tailândia, ei, coisa boa, vamos lá, venha, vou engravidar, vão ter filho. A mulher, né? Era loucura. Ou seja, quando Abraão faz uma análise, a consciência que ele chega é que ele não tinha meios emocionais, meios psicológicos, nem meios físicos para viver aquilo que ele estava ouvindo de Deus. A consciência de Abraão naquele momento é: isso é loucura, eu não tenho condição de fazer isso acontecer. Sabe, a primeira pergunta que Deus está fazendo para você nessa manhã aqui é: o que você precisa fazer e abandonar para viver a promessa? Quais são as coisas que você precisa analisar para depois jogar fora? Quais são as contas que você tem que fazer para depois rasgar? Quais são os argumentos que nós temos, que nós precisamos avaliá-los e depois jogar eles na caixa do lixo, para poder viver aquilo que Deus está falando conosco? Porque a única forma de nós vivermos no nível da promessa de Deus, no nível do impossível, é se nós tivermos um espírito inconformado, que faz contas, mas não se prende a elas,
que faz análise da sua estrutura psicológica, mas vai além dela. Psicologicamente eu não tenho estrutura para isso, mas a palavra de Deus está dizendo, é nisso que eu vou crer. Emocionalmente eu estou uma bagunça aqui. Se fosse depender dos meus sentimentos eu não dava conta, mas a palavra de Deus disse, eu sou curado por essa palavra. Eu olho para a minha estrutura física, eu não tenho capacidade de produzir tudo isso, eu não tenho força, eu não tenho recursos para tudo isso, mas eu tenho uma palavra de Deus, então eu me conformo com aquilo. Aí a zona de conforto começa a parecer menos interessante. Aí as desculpas e os argumentos e as oposições que a gente tem parecem ficar mais fracas diante de um Deus que fez a promessa. Segunda coisa que me chama a atenção em Abraão é que a palavra de Deus diz que ele agiu instantaneamente. Diga comigo isso, diga, para viver a promessa. Diga isso, para viver a promessa. Faz assim com o dedo, diga, primeiro, eu preciso de um espírito inconformado. E segundo, eu preciso agir prontamente. Abraão é na outra madrugada. Eu não sei que cabra era esse. Tá bom, pastor, tinha uma cultura, né? A mulher era sujeita ao homem, ela chamava Abraão de Senhor. Beleza, mas se você ler a história, Sara não era alguém que não tinha uma voz ativa na relação não, viu? É só você ler a história e prestar atenção que era uma mulher embaçada. Ela tinha voz ativa, ela conversava, ela expunha suas opiniões. Eu estou pensando como é que foi que Abraão ouviu a parada num dia e de madrugada no outro dia ele estava com essa mulher montada no burro e indo embora. Não sei. Queria aprender com Abraão. Se ele tiver um curso no Hotmart, eu compro. Eu queria aprender como é que faz isso. Que o cara ouve a voz de Deus numa tarde e no outro dia ele consegue convencer uma senhorinha de 70 anos a fazer o que ele quer. O que ele quer? Vamos sumir no mundo. Botar o pé na estrada. Mete marcha, Saraí, vamos embora. Deus falou comigo. Ele agiu instantaneamente, madrugada. Ele já estava com a mala pronta. Ele já estava entrando como ele era da roça, ele já estava entrando na Hilux dele aqui e mete marcha. Entende isso? Isso é poderoso. Ele agiu instantaneamente. Preste atenção. Essa é uma das maiores características de pessoas que são governadas pelo Espírito Santo. Pessoas que são governadas pelo Espírito Santo, sujeita a todos os seus argumentos, sujeita a todos os seus bloqueios, sujeita a todas as suas dificuldades ao governo do Espírito. Não, você não está entendendo isso. Alguém que é governado pelo Espírito Santo sujeita os seus argumentos ao senhorio de Cristo, como a palavra de Deus nos ensina, levando os nossos pensamentos cativos ao senhorio de Cristo, sujeitando, porque nós temos pensamentos, irmãos. O Espírito Santo não tira de você a sua capacidade de raciocínio, Deus não tira de você a sua capacidade de fazer conta, de analisar a vida, mas nós fazemos isso e sujeitamos. Então, nós temos argumentos muito bons, boa parte dos nossos argumentos e das nossas desculpas, não são fracos e esfarrapados, são genuínos, mas nós precisamos sujeitá-los ao senhorio de Cristo, porque por melhor que seja o seu argumento e o seu pensamento, o profeta Isaías diz que os pensamentos do Senhor são muito mais altos, por melhores que sejam os seus planos, Deus diz, eu é que sei os planos que eu tenho para você. Por melhor que você pense a seu próprio respeito, o Espírito Santo faz mais do que você pensa, do que você pede, ou seja, sujeite tudo isso ao senhorio de Cristo. Se você quer viver aquilo que Ele tem para você, você vai precisar nessa manhã aprender a fazer isso, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Abraão tinha mais argumento do que qualquer um de nós. Por melhor que seja o seu argumento, eu duvido que você é um senhorzinho de 70 anos, que nunca teve filho, que já está com o burro na sombra e que Deus mandou você largar tudo e começar um negócio novo. Você pode ter argumento muito bom, mas melhores do que os argumentos de Abraão, eu duvido que alguém nessa casa aqui tenha. Mas eu duvido com todas as letras. Sabe, é tão maluco, porque, como eu disse, Deus não dá um sentido para Abraão, Deus só dá um propósito. Se a gente vai viver aquilo que Deus tem para nós, muitas vezes, ouça isso, preste atenção nisso. Geralmente, quando Deus fala com a gente, Deus revela um propósito. Deus não revela o plano inteiro, irmãos, é muito raro isso acontecer. Às vezes Deus fala tudo que tem que acontecer, mas Ele não fala os meios que nós vamos ter para fazer isso acontecer. Mas boa parte das vezes Deus só fala, vai, se lança nisso. Ele te dá uma palavra, Ele te dá um propósito, Ele revela no seu coração um propósito. É como Ele disse para Abraão, eu vou fazer de você um pai de nações, eu vou abençoar quem te abençoar. Aliás, Ele revela o propósito dizendo, Abraão, você vai ser uma bênção. Parece um propósito genérico, nesse contexto era tão irracional, irmãos, era tão absurdo, que Sara riu. Sara deu risada daquilo.
Eu imagino, parecia que ela estava assistindo um meme ali no Instagram, quando Abraão veio falar com ela. Olha o vídeo do cachorro aqui, do pica-pau e tal. Sara ficou dando risada daquilo. O anjo viu ela dando risada. O anjo se divertiu com ela, até gostou da risada, falou: o nome do menino vai ser Isaac. Vamos batizar esse negócio agora aqui. Vamos arrumar um nome para isso aqui. Eu não sei quais são os sentimentos que estão urgindo dentro de você nesse nome aqui, nessa situação, nessa provocação. Mas os anjos do Senhor estão aqui conosco, celebrando com essa provocação divina dos nossos sentimentos, da nossa mente, das nossas emoções. Ele está celebrando com você, ele está rindo com você. Se você está considerando isso irracional, e se você está rindo disso, fala, pode ter certeza que o anjo de Deus está olhando você e falando: vamos dar risada disso juntos. Nós ainda vamos dar risada disso juntos. Pode parecer loucura, pode parecer irracional, pode estar esmagando o seu coração. Mas os anjos de Deus estão dizendo para a gente, nessa manhã, nós ainda vamos rir disso juntos. Nós ainda vamos olhar para trás e ver o tanto que Deus fez na nossa vida, e nós vamos celebrar isso juntos. Que Deus vai fazer contraria possibilidades. E muitas vezes Ele nos aperta, Ele nos encurrala num canto onde a gente olha e fica tudo irracional, onde as contas não fecham, onde a gente se sente sem força emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Se você se sente numa encruzilhada como essa, na qual você não tem mais respostas, eu quero dizer para você, é aqui que Deus te trouxe para realizar o impossível. Se é assim que você se sente, ei, presta atenção, se é assim que você se sente, pode se rir por dentro, porque Deus te trouxe nessa encruzilhada para realizar o impossível na sua vida. Paulo, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ele diz que num determinado momento na Ásia, quando ele está indo para Éfeso, foi um dos lugares onde Paulo passou pela maior perseguição, com os de dentro e com os de fora. Perseguição entre os irmãos, perseguição entre os ímpios, perseguição do governo, todo mundo mirou em Paulo para arrebentar com a vida dele. E de repente, num determinado momento, diz que ele chegou a ponto de desesperar da própria vida. Se eu não me engano, isso é 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Ele diz que ele olhou para ele mesmo e com os companheiros dele, ele falou, a ponto de nós desesperarmos da própria vida. Ei, se você está olhando para a sua vida e você não está vendo mais saída, ouça o que Paulo diz, para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Se parece que não tem mais solução para você, que bom, porque é agora que Deus entra na parada. Porque enquanto você consegue resolver as coisas no seu braço, geralmente a gente deixa Deus de fora. Que bom que você está fazendo conta e não está achando saída, porque é aí que Deus abre um caminho no deserto, que é aí que Deus faz você andar sobre o mar, que é aí que o quarto homem aparece na fornalha e dança junto com você, sem chamuscar o cabelo, não tem nem cheiro de fumaça na roupa. Meu Deus, tem crente nesse lugar? Porque nós não somos justificados por aquilo que nós fazemos, nós somos justificados por aquele em quem nós cremos, é por aquilo que Ele faz por nós, num Deus que faz o impossível. Ei, Deus podia ter dado um filho para Abraão ali mesmo, é só me dar um filho, Deus, dá um filho aqui mesmo, abre o ventre dessa mulher agora, faz a criança aparecer. Deus não podia? Que eu sei, Deus já deu filho para alguém até sem relação, você vai ficar grávida do Espírito Santo, bum, Maria, ei, olha lá. Deus podia, Deus poderia fazer isso, mas Deus queria fortalecer Abraão no processo, porque a promessa que parecia que era enorme ia ficar pequena diante do que Deus ia fazer depois da promessa. Se Deus estava causando uma provocação desse nível, é porque Deus queria fortalecer Abraão no processo. Se a coisa está ficando difícil, é porque Deus não quer só te abençoar, porque Ele podia te abençoar agora mesmo, mas Ele está te fortalecendo no processo, para nem a bênção roubar você dos braços dEle, para a bênção parecer pequeno diante do Deus que faz a promessa. Abraão é tirado daquele lugar de conforto, porque Deus queria construir experiências com Abraão, Deus queria mudar o tipo de imagem que dominava a mente de Abraão. O grande problema é que nós, ao longo da nossa vida, nós vamos construindo imagens interiores. Você tem imagens que foram formadas a seu próprio respeito, a sua criação, traumas na infância, abusos, problemas financeiros, escassez, violências, a maldade dos seus familiares talvez, um abandono paterno, enfim, tantas coisas, uma falência, um divórcio, tantas coisas vão formando em nós
imagens de fracasso, imagens de impossibilidade, imagens de incapacidades, imagens de baixa autoestima. Outras vezes vão formando em nós um espírito arrogante, egoísta, para poder se defender dos ataques externos. Nós vamos construindo dentro de nós e nós somos essas imagens. A palavra de Deus diz que tal como o homem se imagina, assim ele é. As imagens que foram formadas em nós, na estruturação do nosso ser, criam na gente um mindset que a gente acaba sendo aquilo que a gente imagina. A palavra de Deus vai dizer isso. A psicologia vai explicar, a ciência vai explicar que no final das contas, nós revelamos uma imagem de um homem interior. Aquilo que nós exteriorizamos, aquilo que nós acreditamos, tem a ver com essa cultura formada dentro de nós. E o inimigo trabalha numa construção de imagens. E as imagens que Abraão tinha nesse momento era isso. Sou um velhinho, consegui fazer tudo, tem meu burro na sombra, não quero mais arrumar sarna para me coçar. Um servo nascido na minha casa vai herdar a minha riqueza, ele diz isso em Gênesis 15. Ele estava conformado com isso. E Deus queria pegar e sair apagando aquelas imagens todas dentro de Abraão e formar uma nova imagem. É por isso que Deus disse: sai da terra. Você precisa sair desse lugar onde essas imagens foram construídas em você. Você precisa fazer um mindset, você precisa mudar a sua mente, Abraão. Você precisa conseguir enxergar coisas novas. Você precisa sair dessa estrutura que enclausurou a sua mente. Não era um lugar físico, irmãos. Não era um lugar físico. Mas era um lugar de gatilhos emocionais. Era um lugar de, talvez, depressão. Talvez Abraão fosse um homem deprimido. Talvez Abraão fosse um homem que ali se revoltava contra aquilo, dizendo: puxa, eu conquistei tanta coisa. Eu tenho tanta riqueza, eu tenho tantos bens, mas um servo vai herdar minha riqueza. Não prestei para fazer um filho. Imagina Abraão pensando assim. Dentro da sua cultura aquilo era doloroso. E Deus queria mudar a mente dele, por isso que Deus diz: sai da sua terra, Abraão. Ei, Deus está dizendo para muitos de nós aqui: saia dessa zona de conforto. Eu vim aqui para bagunçar mesmo. Eu vim aqui para mexer com você. Porque essa zona de conforto vai matar você. Esse banco de imagens aqui que prende você, essa alma viva demais, essas emoções vivas demais vão matar você. Ei, quando nós somos regenerados, nós nascemos de novo no nosso espírito. Qual que é o problema então? Quando as pessoas não experimentam um novo nascimento, elas estão apenas no governo da alma. E a alma é grande, e a alma domina. A mentalidade, os sentimentos, todos esses bancos de imagens são formados na nossa alma. E por isso que a gente muitas vezes, antes de experimentar o Evangelho, vive numa zona de conforto, porque a alma está dominando, mas o espírito está morto por causa do pecado. Mas quando nós nascemos de novo, o espírito vive. E agora qual que é o grande problema? A alma passou a ter um concorrente. É igual o cara que está no mercado sozinho ali, ele domina tudo. Esses dias aconteceu isso em Poá, na minha terra lá, tem uma franquia de bolo, bem conhecida, eles não me dão bolo, não vou fazer propaganda, é ótimo o bolo deles, mas eles não me dão nada. Então tem uma franquia de bolo lá em Poá, a não ser o cartãozinho que eu tenho, peraí que eu vou precisar abrir minha garrafa. E os caras estavam dominando a parada toda, fila. Quantas vezes eu fui comprar bolo de laranja à tarde e não tinha lá? Faz mais bolo de laranja, todo dia acaba essa porcaria, faz o bolo, né? Ah, não, é que já acabou, então faz mais, né? Se acaba todo dia, é que você pode fazer mais, mas parece que tem gente que tem empreendimento, mas não tem cérebro, né? Eu ficava bravo com isso, toda vez não tinha um bolo de laranja. Mas aí agora me parece que uns 2 meses atrás, quase de frente para eles, abriu uma outra fabriquinha de bolo. Ei, coisa linda, maravilhoso. Todo dia a Dani recebe mensagem deles agora, cliente ouro agora. Ó, o bolo está aqui, separei o bolo de laranja para você, já passe e busca. Por quê? Apareceu um concorrente. Sabe qual é o problema da alma aqui nessa manhã? Talvez você estava com o seu espírito dormindo, mas agora a sua alma arrumou um concorrente. E agora a zona de conforto vai ser tirada de você. Glória a Deus por isso. Todo esse cafofo maldito que estava te prendendo num banco de imagem de incapacidade, de inconstância, agora está sendo quebrado pelo poder do Espírito Santo. O seu espírito está recebendo uma descarga do propósito de Deus na sua vida. E você está saindo dessa terra, que parece que é confortável, mas está levando você para o precipício. E aí o que Deus faz com Abraão depois? Deus fala para Abraão: percorre a terra. Sabe, e esse percorrer da terra tem a ver com as práticas espirituais e os novos padrões que nós vamos aprendendo. Porque a partir do momento que o Espírito nasce, a gente tem uma provocação de um propósito, mas a gente não tem um alimento de novos bancos de imagem. Então é como se você ficasse uma caixa vazia. Tem uma alma cheia aqui, cheia de convicções, nasceu o Espírito, mas o Espírito tem uma caixa vazia. Olha o problema da maioria dos cristãos que não conseguem se apegar à promessa e viver nesse ambiente espiritual. Até aqui a sua alma é cheia. E eu digo que encher a alma é igual comer carboidrato, irmão. Você não precisa pensar.
Até no ar que você respira tem carboidrato. Você levantou, você está comendo carboidrato. Agora vai fazer uma dieta que tem que pôr minerais, fibra, proteína, é um sacrifício. Você comeu pão, tem carboidrato, banana, tem carboidrato. O que você come tem carboidrato, industrializado, só carboidrato e gordura. Você fala, preciso fazer uma dieta restritiva agora e comer mais proteína. Ó, vai dar trabalho. E é assim, você levantou, a alma está alimentando, é o carboidrato do diabo, está preso em tudo quanto é lugar. Não estou falando mal do carboidrato, que a gente precisa dele, é só para você entender. O diabo está te dando carboidrato o tempo inteiro, liga a televisão, carboidrato, vai para o trabalho, carboidrato, tudo é assim. A sua alma está sendo alimentada constantemente, o banco de imagens da alma está cheio. Só que agora tem um problema, que tudo isso quer sair de você, porque a alma quer governar, a alma não quer perder. Mas agora tem um Deus que está falando com você no espírito, porque Deus não se comunica com a alma. A alma ela é sujeita ao governo de Deus no seu espírito, mas você não consegue vencer a alma se você não carregar o bendito do banco de imagens espirituais. É por isso que Deus fala para Abraão, sai da terra e percorre a terra. O que Abraão começa a fazer agora? Pega na areia, Abraão. Consegue contar o grão de areia? O que Deus estava formando em Abraão? Novos bancos de imagem espiritual. Deus estava criando conexões espirituais em Abraão. Aquilo não era para a alma e para a mente de Abraão, aquilo era para o espírito de Abraão, sendo convergido pelo poder da palavra a governar a sua alma. Abraão começa a ter experiências. Sabe o que é isso aqui, irmão? Diga comigo assim, faz o dedinho do 3 aqui, diga comigo, práticas espirituais. É abrir a Bíblia, é acordar cedo, ajoelhar do lado da cama e orar. Deus está falando para você, você já não saiu da terra, você não acreditou na promessa, agora vamos criar experiências espirituais. O seu espírito agora precisa ser alimentado com a palavra, porque senão a sua alma vai te dar uma surra sempre, porque a alma vai continuar fazendo conta, a alma vai continuar olhando para a planilha, a alma vai continuar considerando a sua idade, a sua esterilidade, a sua incapacidade, as suas dores. Então você precisa agora alimentar o seu espírito. Jejum, oração, joelho no chão, até rasgar a calça igual do pastor. Olha como eu oro, irmãos, olha que maravilha. Comunhão com o Espírito Santo de Deus. Era isso. Abraão já conseguiu pegar areia. Ei, agora eu vou elevar os seus pensamentos. Olha para o céu e conta a estrela. Deus fazendo Abraão acreditar muito mais do que aquilo que ele podia tocar com as suas mãos. O céu é o limite para você, Abraão. Conseguiu contar a estrela? Pode contar que não dá verruga no dedo, não. Pode apontar, conta as estrelas. Consiga conceber agora, Abraão, os novos padrões, as experiências. Além de vencer no baixo agora, Abraão, eu quero fazer você sonhar alto. Eu quero rementalizar você no governo do Espírito. Coisas que homens não podem conceber, são coisas que o Espírito Santo está concebendo dentro de você nessa manhã. Não mais pensando nas coisas que você pode produzir, mas pensando naquilo que Deus produziu por você, naquilo que o Espírito Santo quer revelar em você. Ah, Jesus, eu sei que o Senhor está falando conosco. Deus estava edificando Abraão acima dos problemas. Deus estava construindo uma mente em Abraão governada pelo Espírito Santo. Homens naturais não conseguem se comunicar com o Espírito. Abraão, antes do chamado, era um homem natural, ele não era conduzido pelo Espírito. Muitos de nós nos tornamos espirituais e regredimos para homens carnais. Eu queria ter umas 3 horas para falar sobre isso, porque antes de nascer de novo, você era um homem natural. Bios, você tinha vida, você tinha uma alma, você tinha um corpo andando aqui, você fazia tudo. Mas aí o Espírito Santo vem em você e você se torna um homem espiritual. Você começa a ter comunicação com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus começa a te alimentar. Mas se você permite que a naturalidade da sua vida te governa, você não volta mais a ser um homem natural. Depois de ser um homem espiritual, você não volta mais a ser um homem natural, você passa a ser um homem carnal. Alguém governado pela carne, soma de alma e corpo. Alguém governado por impulsos, por emoções, por apetites, por desejos. A alma está no meio disso tudo, irmãos. A alma precisa ser vencida. Esse é o fim da vossa fé, a salvação de vossas almas. A alma precisa ser vencida. No livro Fé Processual eu falo bastante sobre isso. Mas para isso o Espírito precisa estar alimentado. E Deus estava alimentando o Espírito de Abraão. E Deus está te lembrando nessa manhã. Está na hora de você nutrir o seu Espírito. Porque você não vai ser justificado por coisas que seu braço pode fazer. Mas se o seu Espírito não estiver nutrido, você não tem como ser justificado pela fé. Porque você vai crer no quê?
vem um desafio, você ramela. Por quê? Porque a palavra não está dentro de você. Agora quando você vai para a palavra, como eu amo a ideia de absorver o Espírito. Você lê o texto ali, quando o povo no Êxodo vai espiar a terra prometida, você vê aqueles homens todos murmurando, duvidando, gente que estava vivendo na esfera da carne, olhava para os desafios e não dá certo, mas tinha dois homens ali cheios do Espírito, cheios do propósito, alimentados pela sua convicção de fé, e eles se justificam pela fé, Josué e Caleb. Eles olham e veem o que todo mundo vê, eles entram na mesma terra que todo mundo entra, os gigantes são os mesmos, os perigos são os mesmos, mas o Espírito é diferente. Aí quando você lê a palavra e vê a história desses homens, o Espírito de Josué e Caleb impregna em você como um novo banco de imagem espiritual, uma mentalidade espiritual gerada em você. Por isso que crente que não lê a Bíblia se lasca, porque a palavra de Deus foi escrita para inspirar-nos, para fortalecer o nosso homem interior. Por isso que crente que não jejua se lasca. A carne come bem, mas o Espírito não come. O Espírito come jejum, irmãos. O noivo não está aqui fisicamente, o noivo foi tirado. No dia que o noivo for tirado, naquele dia eles jejuarão. Crente jejua. Tem uma doutrina aí que diz que não tem que jejuar, do inferno, doutrina diabólica. Jesus disse que os discípulos dele iam jejuar. Está escrito, para mim está escrito. Os rodeios teológicos de gente retardada não me pegam. A Bíblia está dizendo, um dia o noivo vai ser tirado, e a partir desse momento que o noivo for tirado, meus discípulos vão jejuar. Jejum, um espírito alimentado, oração em línguas. Mas vós outros edificai as vossas fés santíssimas, orando o tempo todo no Espírito Santo. A oração do Espírito. Gravar uma aula de novo de oração em línguas. Gemidos intercessórios, sinal para o incrédulo. O dom equilibrado na interpretação como dom de profecia, mas o duplo dom ensina que a gente pode orar o tempo todo em línguas ali para edificar a nossa fé, para vencer a nossa alma. Conta as estrelas. Anda comigo, Abraão. Por isso que Deus não deu o filho para Abraão lá atrás. Por isso que Deus não está te abençoando agora aqui, porque você ainda precisa sair da zona de conforto, criar experiências espirituais, vencer embaixo e contar a estrela em cima, ter experiências com o Espírito Santo. Se alguém corroborar aí, presta atenção. A promessa de Abraão não era Isaac. A promessa de Abraão era o sacrifício de Isaac, que liberaria no reino dos homens aquele que era a descendência de Abraão. Jesus Cristo é o descendente de Abraão. A fé de Abraão não justificou ele dando um presente para ele, apenas um menino, para criar o reino físico de Israel. O patriarca não gerou apenas os 12, dos quais deriva a nação de Israel, porque Abraão não é o pai físico apenas de Israel. Abraão é o pai de todos aqueles que, como nós, somos justificados pela fé. Por que Deus fortalece Abraão então? Porque pensa comigo, um pai vovô, um pai aos 100 anos, não sei muito longe não, o Eduardo não está aqui, mas vai ser pai aos 55, vai ser um pai vô, babão de tudo. O filho dele já tem 30, ele já é avô. Imagina essa criança, que mimo que não vai ser, normal, natural. Agora imagina com 100 anos você ter um filho. Imagina que se jogava no chão no mercado e o pai comprava 5 bandejas de danoninho, fácil, mimado. Mas a promessa de Deus passava pelo sacrifício de Isaac. Ei, ele ia ter que subir um monte com o menino e falar, vou meter o machado no pescoço. A promessa de Deus passava por isso, nós sabemos. A gente sabia que o menino ia descer do monte. Abraão não sabia, mas ele foi justificado, e isso foi acreditado como justiça, porque ele sobe o monte dizendo, vou subir o monte, vou sacrificar, e eu e o menino vamos descer. Isso é fé. Era normal na cultura de Abraão sacrifício de filhos, viu? Não era uma loucura. Outros deuses, outras divindades exigiam um sacrifício humano. Isso persegue Israel ali até 800 anos antes de Cristo. Você vê ali ainda reis sacrificando seus próprios filhos para Moloque, para outros deuses. Era normal. Deuses pediam sacrifícios humanos. Até no 8º século depois de Cristo aqui, você viu os vikings, a formação dos povos nórdicos, eles sacrificam humanos, é normal. Não era esquisito aquilo. Então quando Deus pede, não era uma loucura. Sacrificar não era uma loucura. Agora a ressurreição, Abraão é o primeiro a acreditar. Ah não, você não está entendendo. Subir o monte e matar o filho era normal. Agora subir o monte, passar o cutelo e voltar com a criança, Abraão é o primeiro a crer. Por isso ele é o pai de todos aqueles que são justificados, não pelo que fazem, mas por quem crê. O Senhor está ativando a sua fé. Ele está
provocando você a crer em coisas que outros não creram, a receber pelo Espírito coisas que outros não receberam, porque o Espírito Santo de Deus que está em nós, revela com o nosso Espírito que nós somos filhos, herdeiros, e coisas que o coração não pode conceber, coisas que não sobem à mente, coisas que não chegam ao ouvido, se conectam com o nosso Espírito, porque nós amamos a Deus, porque nós andamos por fé, nós não andamos por vista. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero propor para nós aqui um desafio como igreja nessa manhã. Todos os dias de segunda a sexta aqui a igreja está aberta, das 8 às 5. Você pode vir aqui, a tenda está aberta, vem orar aqui, ó. Tem algumas pessoas que fazem isso. O Renan vira e mexe, está aqui na igreja, fala: o que você veio fazer aqui? Pastor, eu vim orar aqui. A gente brinca com ele: você é religioso, né? Só ora na igreja. Fala: não, pastor, eu vim para um lugar quietinho aqui, vem orar. A igreja está aberta, você pode orar. Não vai ter um horário de oração, mas a igreja está aqui. Quando você quiser vir no horário administrativo, a gente está trabalhando, a igreja está aberta. A gente deixa uma caixa lá tocando som na tenda, a tenda fica aberta. Mas eu quero propor um outro desafio. Hoje é dia, esse relógio não tem data, peraí, 2, 3. Por 3 semanas agora, nós como igreja vamos voltar a jejuar juntos. Vamos jejuar 21 dias, 3 semanas. Nós vamos mergulhar. Você vai ler a Bíblia mais do que você leu toda a sua vida nesses próximos 3 semanas. A gente vai mergulhar. A gente tem um plano nosso de leitura junto, está lá, está sendo postado nos grupos. A gente vai mergulhar na palavra. E eu sinto de orar por algumas pessoas aqui uma oração diferente. Tem muitas pessoas aqui que nunca acreditaram, que nunca liberaram sua mente para serem batizados com o Espírito Santo, e destravarem essa oração espiritual, para orar em outras línguas, para receberem o Espírito Santo de Deus, nesse dom que vai ativar a sua fé. E eu quero orar para que você receba o Espírito Santo, seja batizado com o Espírito Santo de Deus, para que você também ore em línguas, nessas 3 semanas, que você seja destravado nisso, e comece a experimentar o Espírito Santo enchendo você, edificando a sua fé. São dias incríveis que nós vamos viver como igreja, eu creio nisso em nome de Jesus. Orando no Espírito Santo, meditando nas Escrituras, tendo tempo de oração. E tem uma coisa poderosa nesse verso, diz que Abraão, que considerou as suas incapacidades, que ouviu aquela promessa, diz que ele não considerou as suas fraquezas, mas ele foi fortalecido, dando glórias a Deus. Você nunca vai dar tanto glória a Deus na sua vida como nessas próximas 3 semanas. Você vai acordar louvando, você vai dormir louvando, você vai orar a hora que tiver um prato de comida na sua frente, mas a hora que alguém trouxer um Cheetos para você, você vai agradecer pelo salgadinho, vai dar glória a Deus. Você nunca vai dar tanto glória a Deus na sua vida. Você vai ser fortalecido glorificando a Deus. Vou te dar uma fechada no trânsito, você vai dar glória a Deus. Aleluia. Estou precisando ser tratado. Trata mesmo, Jeová. Você vai ser fortalecido nisso. Então, se você entende que essa palavra para você é uma provocação do Espírito, para você sair da sua zona de conforto mesmo, receber o Espírito Santo e viver uma novidade de vida. Se você ainda não ora em outras línguas e crê e quer ser batizado do Espírito Santo, sai do seu lugar. Eu vou orar por você. Eu vou abençoar a sua vida. Se você entende que o Espírito Santo está te mandando vir para frente, vem. Enquanto nós vamos cantar, enquanto nós vamos louvar aqui, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, e Ele está entre nós. Sai, vem para frente aqui. Vamos louvar. A equipe de louvor pode ir fazendo isso. Sai do seu lugar. Os pastores, os nossos líderes aqui, que são batizados no Espírito e oram em outras línguas, vem para frente, irmãos. Encosta aqui, não fica atrás não, vem para cá. Os líderes, por favor, façam essas pessoas virem mais para frente, para perto. E você que ora em outras línguas, está no seu lugar, comece a orar em outras línguas. Levante suas mãos, comece a interceder. Pastores e líderes aqui, que são batizados no Espírito e oram em outras línguas, imponham as mãos sobre essas pessoas agora. A palavra de Deus diz que as mãos dos apóstolos, dos líderes, foram impostas sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. Ei, deixa eu te falar, você não vai sentir talvez nada, talvez pareça que não aconteceu nada na sua alma, na sua mente, mas Deus se conecta com o seu Espírito. É uma linguagem espiritual disponível para você. É o Espírito Santo de Deus orando. Então abra a sua boca. Abra a sua boca e você vai ser batizado com o Espírito Santo.
Vem, Espírito Santo, batiza seu povo. Estás aqui.